Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Sábado, dia 25 de outubro, 29ª semana do Tempo Comum, dia de Santo Antônio de Santana Galvão. A primeira leitura está em Romanos capítulo 8, de 1 a 11. O salmo responsorial é o Salmo 23. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho, numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em sua condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne, os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são intimidez contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentro dos mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu:
Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tudo a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Baseado em fatos conhecidos dos discípulos, Jesus exorta-os a não se considerarem isentos da necessidade de fazer penitência. A condição de discípulo poderia dar-lhes uma falsa segurança e levá-los a se considerarem perfeitos. Portanto, com a salvação garantida, por mais decidida que seja a entrega do discípulo ao reino, ela tenderá sempre a ser precária. Além disso, a linha que delimita as fronteiras entre a fidelidade e a infidelidade é muito tênua. A passagem de um lado para o outro acontece com facilidade. Só o discípulo insensato tem a pretensão de se considerar plenamente fiel e senhor de sua decisão intocável pelo reino. Por isso, recomenda-se não excluir a penitência, pois ela manifesta a decisão de não acomodar-se no empenho de ser sempre mais fiel ao Senhor. A exclusão da penitência pode tornar estéril a vida do discípulo. Seu orgulho não lhe permitirá agir de forma compatível com o reino. Ele não produzirá os frutos de amor e justiça esperados pelo Senhor. Não se sentindo pecador, colocar-se-á na condição de juiz do próximo e será incapaz de reconhecer a malícia de sua ação. Jesus age com paciência em relação aos discípulos que se julgam dispensados de fazer penitência. Entretanto, a paciência tem seus limites. Chegará a hora em que se confrontarão com o Senhor e não terão como se justificar. Senhor Jesus, que eu saiba reconhecer minha condição de pecador e expressar pela penitência minha condição de ser fiel a Ti. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.